lado, tem que... A literatura infantil brasileira teve grandes ilustradores, teve grandes escritores, mas agora ela tem uma figura nova, que é o escritor ilustrador, o ilustrador escritor. O que essa figura traz de novo para a gente? Bem, essa figura, na verdade, historicamente, não é uma figura nova, se a gente pensar na literatura em geral, né? Nós estávamos lembrando, conversando na varanda, né, de Beatriz Potter, que é uma escritora e ilustradora inglesa, talvez do final de 1800, por aí, talvez, e que seria um grande exemplo como escritora e ilustradora de livros de imagem. Eu acho que esse fenômeno acontece com a aparição do livro de imagem. O livro de imagem é um livro que se quer narrar através das ilustrações. O texto que acompanha esse livro, ele, na verdade, faz um papel, vamos dizer assim, como em uma canção. Ele é a letra de uma música, né? O fato desse objeto ser um objeto muito experimental, ser um objeto novo, onde nós estamos nos dirigindo para um público que ainda lê mal, que está começando a ler, né? Dá tanta vontade de fazer com que essa inserção, com que esse encontro de duas linguagens se transforme em algo mais, se transforme em alguma coisa nova, que, em vez de parcerias, né, o autor faz uma parceria consigo mesmo, né? Resolve usar seus dois recursos, né? Ao mesmo tempo. Não sei se eu fui clara. Eu acho que o livro de imagem é um lugar experimental por excelência, e por isso chama autores experimentais, autores que estão nesse lugar limite, que não se consideram nem uma coisa nem outra, ou uma coisa e outra, e por isso esse fenômeno. Eu acho que também tem um lado prático, porque o ilustrador no Brasil não era remunerado com direitos autorais. Não sei se você sabe disso. Então, muitos ilustradores resolveram escrever o próprio texto para ter um ganho mais significativo no seu trabalho. Então, muitas pessoas que começaram apenas como ilustradores foram, pouco a pouco, desenvolvendo um texto, ou a capacidade de também escrever seu texto para um tipo de remuneração muito bom que aconteceu na época que o governo fazia grandes compras de livros infantis. O ilustrador que ficava de fora quis participar desse mercado. Então, tem esse lado prático também. Você que escreve e desenha, como vê a relação entre texto e imagem? O que você pensa primeiro, o texto ou a imagem? Pois é. Ou junto? Ou junto. Eu acho que cada livro é um acontecimento diferente, às vezes vem uma ideia que engloba os dois, às vezes vem apenas uma ideia e, na medida que você vai trabalhando, você resolve deixar o texto para lá e faz só com imagem, ou o contrário, na medida que você está escrevendo, a necessidade de imagem começa a surgir. Então, eu acho que não tem muita regra, não. Eu
para mim, mais que nada, eu acho que eu uso os dois elementos para contar a história. Que tanto a ilustração quanto o texto tem a mesma função, a função de narrar. E o objeto livro também. Eu me preocupo muito de usar o livro, a arquitetura do livro, como uma possibilidade narrativa. Então, eu sei, por exemplo, que cada vez que eu passo uma página, eu tenho um momento de suspensão na leitura, não é? Então, eu aproveito esse momento de suspensão para criar no meu texto uma pausa no momento certo, ou para criar na minha ilustração um ângulo que as 8 margens de um livro formam, né, no centro, de maneira com que a perspectiva me ajude a essa perspectiva de ângulo que a leitura tem, né? Um livro está sempre em algum ângulo, ele nunca é totalmente aberto como uma folha lisa, para ajudar na composição do meu desenho. Dá também a ideia de movimento, né? Colocar a parte mais profunda de uma rua, ou de uma perspectiva, ou de um quarto, nessa quina, de maneira a aprofundá-la mais, colocar alguma coisa que é o centro do interesse num lugar em que a passagem de página faça ele vir com mais força. No Brasil, quando que começou o livro-imagem? Olha, aqui pensando, nós traduzimos grandes livros de imagem. Juque Chico, né, do Busch, um alemão, né, que foi traduzido por Olavo Bilac. É um exemplo fantástico. Olavo Bilac colocou um pseudônimo, que eu no momento não lembro. Era um exemplo fantástico de livro de imagem, porque a história é toda narrada, é quase um quadrinhos, né? É toda narrada pela imagem. E nós temos o poema delicioso, né, do Olavo Bilac, acompanhando as imagens, né, contando a história, contando a mesma história. É um exemplo excelente, mas não é nosso. Mas eu acredito que na medida que a gente tinha autores como ele sendo traduzidos, os nossos autores já deviam estar também trabalhando nesse sentido, né? Ou as nossas editoras, a Melhoramentos, provavelmente, que foi a editora que publicou os primeiros livros no Brasil, né? Eu me lembro, na minha infância, de livros ilustrados, mais do que livro de imagens. Eu me lembro dos irmãos Grimm, da coletânea de Andersen, de Monteiro Lobato, Monteiro Lobato é certamente um livro ilustrado e não um livro de imagem. Será que foi o Ziraldo, na própria Melhoramentos, que começou ou teve gente antes? Eu acho que teve gente antes, viu? Deve ter tido muita gente antes. Estou aqui lembrando Bonequinha Preta, Alaide Lisboa, em Minas Gerais, nos anos 50. O Bonequinho Doce, também livro de imagem, dos anos 50, Alaide Lisboa. E é provável que haja muita coisa anterior a eles que no momento eu não me lembro. Essa interação entre palavra e imagem, ela vai mudar com o tablet e o computador? A gente pode ter um novo tipo de narrativa? Eu acho que nós vamos ter, eu espero que tenhamos, diante de uma mídia tão nova, o surgimento de alguma coisa nova.
Eu espero que sim. Eu imagino que o livro de imagem tem já seu lugar e que vai continuar com seu lugar, mas que livros com experimentação, livros não, né? Aplicativos com experimentação de som e de interatividade e de imagens em movimento podem também ser um lugar de leitura, onde o texto cumpra uma função de leitura também, né? Você teve dislexia quando criança, né? Tive, sim. Isso atrapalhou ou ajudou na interação entre imagem e texto? Provavelmente ajudou, não é? Porque na medida que eu tinha dificuldade de falar, eu devia desenhar. Eu era gaga, além de trocar letras. E eu acho que a minha dislexia ainda aparece na minha fala, sobretudo quando eu estou cansada. Eu acho que me ajudou muito, porque eu tenho muito lapso por causa da dislexia. E eu trabalho com lapso. O tempo todo eu deixo ele acontecer quando eu estou escrevendo. Ele me ajuda muito. O inconsciente sempre sabe mais, né? O meu vem à tona. Então, eu trato de me apoderar disso. Você começou ilustrando ou escrevendo? Eu comecei fazendo os dois. Eu fiz 2 livros que eu escrevi e ilustrei e corri Brasil, todas as editoras com os 2 livros debaixo do braço com os originais. Muito difícil conseguir a primeira editora. Afinal, consegui e daí para frente foi mais fácil. Os livros que eu publiquei, um recebeu um prêmio, em seguida eu entrei em um concurso, João de Barro, ganhei um prêmio por um texto e as portas, pouco a pouco, foram abrindo. Numa época muito boa, que foi os anos 80, com um mercado muito aberto, muito vigoroso. Eu estou vendo hoje, né, um número grande de pessoas tão talentosas e um mercado tão ruim. Fico muito preocupada com isso, da gente deixar passar grandes talentos por causa desse momento político e econômico. Seus livros têm estilo muito variado, né? A cena de rua não tem nada a ver com Cântico dos Cânticos. Nada a ver. Nunca consegui ser a mesma pessoa do ano passado, sabe? Sempre para mim foi uma dificuldade enorme. Quando eu começo alguma coisa nova, eu quero começar alguma coisa nova. Quero começar de zero, não quero copiar ou continuar fazendo o que já está pronto, né? E eu gostaria de poder ter tido muitos nomes para evitar essa questão tão séria no meu trabalho, que é a falta total de unidade. Talvez até possa ser a minha teoria, não ter nenhuma forma, nenhum estilo, né? Mas ter experimentado muitos. A meu favor, eu tenho para falar que uma coisa foi constante. Eu me preocupei com o objeto desde o princípio. Então, estudar essa terceira linguagem do livro, né, que é feita pela arquitetura do livro, pode ser vista no meu trabalho como um contínuo. É a única coisa que tem uma continuidade. Nem nas escolhas do tema eu fui fiel a mim mesmo.